A paz do Senhor a todos, meus queridos e amados irmãos. Irmãos, eu quero que os irmãos ouçam esse rapaz falar um pouco e depois eu falarei acerca do que ele vai falar, tá? A palavra de Deus diz que Jesus vai voltar. Todos os cristãos falam que Jesus vai voltar. Os próprios católicos, toda a classe de pessoas que está aqui na Terra, quase todos, falam na volta de Deus, na volta do Todo-Poderoso. Mas veja aqui o que a letra sem unção forma um homem. Veja aqui o que o homem descontrolado, sem sabedoria, fala da figura, né, do nosso santo, Jesus, né? Olha, isso vira blasfema. Pode ser uma blasfema que ele está fazendo. Não quero dizer que ele já blasfemou, ou vai blasfemar, ou está blasfemando. Mas pode ser uma blasfema. Vamos escutar o que ele fala da vinda de Jesus. Jesus diz assim, ó: eis que cedo venho, e venho sem demora. Guardas o que tem, para que o inimigo não tome a sua coroa. Santifique, seja santo, porque eu sou santo. Jesus está preparando. Jesus já voltou para muitas pessoas. Mas tem a vinda, né? O toque da última trombeta vai ser ordenado pelo próprio Jesus. Por enquanto, quem está tocando trombeta somos nós, servos do Senhor. Nós tocamos trombeta dizendo que Jesus está voltando. Todos os sinais estão acontecendo. Ele não crê nos sinais. Vamos ver o que ele fala. Escuta aí. E a paz do Senhor a todos. Que eu nunca vi ninguém pregar o que se prega neste local, por mim e pelos irmãos, que Deus concede a responsabilidade de transmitir isso. Eu entro em lugares que eu não ouço o que eu ouço aqui. E com Bíblia. Porque, em verdade, olha aqui, Mateus capítulo 5, versículo 18. Está escrito isso na Bíblia de todos os pastores. Todos. Está escrito na Bíblia do Papa. O quê? Não do Papa? Sim, caríssimo. Na Bíblia do Papa está escrito isso. Na Bíblia de todos os pastores da Igreja Assembleia de Deus, dos professores da escola bíblica dominical. Isso está escrito na Bíblia dos apóstolos, dos bispos. Só que ninguém entende. E o eunuco de Cadásio, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler, vinha no seu carro quando ia visitar uma alta corte. Então Filipe, depois de ser arpazo, transportado de um lugar para outro, parou em frente dele a ele e disse: você entende o que você está lendo? E o eunuco de Cadásio disse: como eu posso entender se não há quem me ensine? E quando eu ensino, não por mim, mas pela sabedoria do Eterno que está em mim, está em você, eles não aceitam. Por quê? Porque a sabedoria do Eterno quebra as algemas que estão na sua mente, que não deveria estar nem nos pulsos. Curioso, vamos pular esse vídeo nos primeiros 5 segundos e tá tudo bem. Vamos ler. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Pô, legal. Jesus vai voltar. Tá vendo? Você leu, mas não entendeu. Para que carregar a Bíblia? A pergunta que eu faço é: como que uma pessoa tem a capacidade de dizer para mim, eu sou cristão, se o que ela lê, ela não entende? Ora, se você lê e não entende, eu manobro você. Por isso, eu tenho o orgulho santo de dizer que você não está na igreja, você está na faculdade. Veja bem, irmãos, vocês não caem em contradição. Não caia. Porque tudo que o inimigo está fazendo aqui, que é o próprio inimigo, ensinando ao contrário do que a palavra está escrito. Ele mesmo já vai mostrando aqui. Se você tiver um bom raciocínio e buscar de Deus um pouco, sabedoria, não precisa ter muita não. Você vai entender que a Bíblia
Ninguém pode tirar um tio e nem aumentar um tio. Ele não crê na volta de Jesus. Jesus vai voltar, mas escuta o que ele vai falar. Escute. Espírito Santo. Pessoas batendo palma ainda. Ora, pergunta um pastor o que quer dizer isso. Ele não sabe nem. Ele não sabe nada. Mas ele se acha mestre da lei. Ele sabe tudo já. Pergunta ao povo da graça de Deus. É claro que muitos dos senhores não sabem, mas vão saber agora. Preste bastante atenção no texto. Se Jesus vai voltar, ainda estamos debaixo da lei. O senhor aprende isso como? Bem, na escola bíblica dominical é que não é. Fazendo curso de teologia é que não é. Eu aprendo isso em espírito e em verdade. É o coração rasgado, sem querer manipular, sem enganar ninguém, abrindo e os olhos iluminados, acompanhando a evolução que um QI, o córtex frontal, livre da psicologia do medo, me permite a raciocinar. É só isso que o crente precisa. Mas a primeira coisa que um pastor faz quando ele entra dentro da igreja é tirar o membro e falar: aqui você não precisa disso. Aqui você precisa trabalhar para sustentar a liderança, o clero da igreja. Você vai abrir mão de tudo que você tem, você vai dar o seu carro nas campanhas, você vai dar todo o seu dízimo, porque Jesus está voltando. E tem mais, se ele voltar a te pegar lá no mundo, você fica. A virgem é... Escuta, irmãos, quando ele fala nisso aqui, na realidade isso acontece em muitas pessoas, né? É os pastores oportunistas, aqueles que Isaías falou, que vinha em pele de ovelha, né? Mas por dentro era lobo, saqueando a cidade sem muro e comendo a gordura das ovelhas. Foi o que Isaías falou. Veja bem, cidade sem muro é pessoas que não têm o entendimento do que ele está falando aqui. Mas o que ele está falando aqui, para um humilde servo do Senhor, como Francisco Evangelista, e muitos servos do Senhor vão entender que o indagar dele aqui está provocando a ira de Deus. Veja bem, vamos lá. E quem é o Satanás e os cofres enchendo. Meu irmão, aqui diz o seguinte: em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum tio ou nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Ora, se o céu e a terra não passou ainda, e ele se referia aqui, o céu e a terra, ao governo daquele mundo aion, céu e a terra não é literal, céu e a terra não é aquele céu lá em cima azul, e a terra aqui não é o cosmos. Ora, como que ele disse uma coisa e nós estamos vivendo outra? Ora, se o céu e a terra não passou, não passou também a lei. E ele foi tão específico que são 613 mandamentos. Ele disse que... Olha, irmãos, veja bem, como ele está desclassificado por ele mesmo, né? Esse espírito de engano que está usando esse rapaz, veja bem, vai contestar contra ele mesmo quando o livro de Gálatas 3:13 fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quer dizer, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo tirou a maldição que estava na lei, nos dando o direito agora de esperar a vinda do Filho de Deus, como ele já veio uma vez, para provar que ele tinha ressuscitado, né? Mas ele foi e disse que voltaria, porque ele ia preparar lugar para aqueles que estivessem com ele. Escuta, vamos ver. 613 mandamentos, nenhum i dela poderia deixar de passar. Nenhum tio.
Isso. Ora, então estamos debaixo de toda a extensão da lei. Se o céu e a terra não passou, e então, se estamos debaixo da lei, que se apresente o primeiro irmão que vai circuncidar hoje, que o Carlos já está ali com a Senir. O nosso obreiro Senir, por favor, vai circuncidar Miguel, hoje se apresentou, de Jailson. Está ali a lâmina, traz aqui o canivete, esteriliza. Não estamos debaixo da lei. Se estamos debaixo da lei, vamos só contar os homens, as mulheres não podem ser recenseadas. E por favor, pegue um caminhão lá fora e aonde estão os sacos de arroz, de feijão da plantação de vocês? Não, porque Jesus vai voltar e ele disse que ainda nada vai, tudo até... Satanás no inferno. Ele estudou tudo, irmãos. Ele estudou tudo. Mas só que ele esqueceu de uma coisa. Ele estudou e esqueceu de uma coisa. Que ele, como homem aqui na terra, todos os homens, entre homens e mulheres, você há de ouvir comigo agora, precisa de alimentar a matéria, o seu corpo, porque é casa e morada do Espírito Santo. Nós devemos ter o feijão, devemos ter o arroz, devemos ter a farinha, muitos querem uma prosperidade material, eu não vou botar espiritual nada agora, depois eu vou falar para vocês isso aí. Claro que sim, todo mundo quer ser abençoado, mas ele está tirando aqui o quê? Que o homem pode gastar tudo, porque Jesus não vai voltar. O homem pode acabar tudo logo, que Jesus não vai voltar. É mentira, isso é uma pregação de fada. É que o disco voador vai passar, é porque eu vi um vulto, eu vi um levante, uma coisa assim parecida, dessa natureza. Por isso que diz que a letra sem unção, ela mata, tá morto. Vamos ver. Gira, desgraça. Quando eu pego esses canalhas, esfrego isso na fuça, que é o que eles têm, fuça. Meu Deus. Eles dizem que eu sou herege. Olha, mas quem está dizendo isso é quem disse que quem iria voltar. O dono da igreja é quem eles esperam. Eles estão esperando alguém que disse, gente, quando eu disse tetelestai, eu estava dizendo exatamente isso. Passou a lei, passou o i, passou o tio e tudo se cumpriu. Tetelestai do grego, hello. Deixa o burro de quarta série bater em bumbum que hoje eu tô nervoso. Ele tá ali. Que é o preço do chat GPT? Bom, vocês perdoem porque entra propaganda, tá bom? Bumbum que hoje eu tô nervoso. Ele tá ali. Ô cãozinho, ô pulguento, tetelestai quer dizer não há mais nada a ser feito. Tudo está cumprido. Acabou. Passou o I, passou o J, passou o céu, passou a terra. Ele já veio e vive em cada um de nós. Quem quer aí, por favor, diga amém. Se ele vive em todos que estão aqui na terra, a Bíblia não falava que na terra tem os escolhidos de Deus e os escolhidos do inimigo. A Bíblia também não fala que o homem deve se santificar. Se santifique o homem no corpo, no espírito e na alma. Ou então, espírito, corpo e alma. Sem santificação, jamais o homem verá Deus. A Bíblia não informaria que o homem se desviasse do mal. A Bíblia, o homem quando nasce é uma nova criatura, nascendo de Jesus, tá? Não falaria nada disso. Olha, ele fala um contexto errado. É errado, vão entendendo, irmãos. Vamos ver. Ué, se ele já veio, por que a maldade? Se ele já veio, por que então a guerra? Se ele já veio,
Por que Satanás? Por que pombagira? O teu córtex frontal foi atingido pela psicologia do medo. Te ensinaram a ter medo. E quer governar uma nação, quer governar uma casa, quer governar uma empresa, quer governar uma vida? Medo. O tráfico domina por quê? Coloca medo. Quem não obedecer. A milícia governa por causa de quê? Por causa do medo. Pega o inocente, mata, dá um monte de tiro e serve de exemplo para todo mundo. Gálatas capítulo 5, por favor, Miguel. Estão igualzinhos. Versículo de número 19. Gálatas, não. Já caiu com tradução. 19. Ora, as obras de Satanás, as obras do Exu, as obras do capeta, as obras de... Deixa eu ver que tem mais alguém, As obras de Cosme e Damião, de Aparecida da Angola Preta, Isso aqui é uma pessoa que não tem respeito às leis. Isso aqui é uma pessoa que não tem respeito pelo Espírito do Senhor. Essa pessoa que é uma pessoa... eu não sei, irmãos, que tipo de pessoa é essa, qual é o ensino que ele tirou, nem ateu ele não é. E eu não entendo como uma pessoa tem coragem de abrir a sua boca e diz que Jesus não está voltando. Jesus está voltando. Ele está dando oportunidade a todos, como está dando a ele também. Mas com essa rebeldia e ignorância, insultando os nossos irmãos católicos, insultando a fé de cada um. Ó, irmãos, cada um tem a sua fé. Nós não podemos contestar a fé de ninguém. E ele está contestando aqui. Ele está contestando. Escuta o que ele fala. Escute. Para depois vocês verem que a sabedoria Deus dá a quem quer. Muito estudo, muitas vezes, muito estudo é a letra sem unção. Porque não tem unção. Qual é o maior unção? É o amor e o temor. Pombagira do inferno pegando fogo no mármore. As obras do urubu. Sei lá. Do mais feio. Ora, as obras da carne são conhecidas. E são: prostituição é diabo ou é carne? Jesus já veio. Papai. No mundo. Olha, irmão, ele fala que prostituição... Peraí, vamos assistir de novo. Impureza, lascívia, versículo 20. Idolatria, feitiçaria, é demônio, é pombagira, é Exu ou é o quê? Seja verdadeiro, seja verdadeiro. Peraí, irmãos. Livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 15. Vai mostrar semelhante a isso que ele está falando. Que nós não, as pessoas que não vão entrar na Nova Jerusalém. A Bíblia está, Jesus prometeu que ia para o Pai preparar lugar. E falou que voltaria. E vai voltar. Eu espero a volta de Jesus. Ele não espera, tudo bem. É porque ele já está no céu. Eu acho que o céu dele é isso aí, que ele está chamando as pessoas para aglomerar dinheiro. Isso aí é uma doutrina antibíblica. É uma doutrina de trás... de trás para frente, ou da frente para trás, uma coisa assim. Ele está fazendo tudo ao contrário do que não é para falar e nem fazer, quando ele persegue uns aos outros. Vamos entender mais um pouco. Igreja pentecostal que você entrou, que te ensinou isso aqui? O que eles diziam quando alguém chegava aí ferido, alguma coisa? Isso é o demônio, traga ele aqui em cima aqui. E começava. Aí quando no muito eles mudavam a língua, o outro gritava de cá. Veja aí, irmãos.
No grupo. Inimizade, porfia, ciúmes, facções, 21, inveja, bebedice, grutonarias, coisas semelhantes. Esse rapaz, ele está fora do contexto da Bíblia. Ele está lendo, ele lê muito bem, estudou demais, mas se perdeu pela letra sem unção. Peraí. Tudo que ele está falando é as coisas que o inimigo está fazendo. Nós temos que se livrar disso tudo. Nós não podemos ter inimigo. Nós não podemos usar droga que se somos libertos para se alegrar. Não podemos estar bêbado para se alegrar. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus tem a graça de Deus. E aí a palavra diz: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. A palavra diz de novo: Jesus fala, eu sou teu pastor, nada te faltará. Quando você está farto do Espírito Santo, você pode dizer para alguém: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele está tirando tudo. Olha lá, escuta aí, irmãos, olha a contradição que o cabo está caindo. Essas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, que os tais coisas praticam. Não herdar o reino não é perder a salvação. Não herdar o reino é não viver o que é o reino de verdade, que é paz, alegria e gozo no homem interior. Porque quando Jesus está falando isso aqui, na narração que ele está dando aqui agora, Jesus está dizendo: não praticar essas tais coisas, que não herdará o reino do céu. Herdeiro é o que, irmãos? Herdeiros é o que? Vamos supor, eu sou filho de Pedro. Pedro tem uma herança rica. E Pedro vai deixar para mim. Jesus tem uma herança rica para os deles. O que é? Vida eterna. Satanás também tem uma herança rica para os deles que querem ele. O que é? Condenação eterna. Ele está pregando aqui em benefício de Satanás e jogando o povo de Deus no inferno, ensinando a doutrina de demônio. Entendeu, irmãos? Vamos ver. Essas coisas não pode ser um homem que tenha paz. Geraldo, eu vou te fazer uma pergunta. Por que é que os pastores não ensinam isto? Porque se ensinar isto, quem é que vai pagar o curso de alemão dos filhos dele? Quem é que vai pagar o seguro dos carros blindados do Tigo Pro 8X Plug-in Hybrid? Irmãos, eu creio que essa parte está descontrolada, porque eu vou dizer para você: se você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, você pode ser rico, bilionário, seja você bem pobrezinho, porque a Bíblia vai dizer que os mais pequenos aqui na terra, talvez os mais pobres aqui na terra, materialmente falando agora, são os mais ricos no reino do céu. Se você é rico e você tem riqueza e serve ao Senhor, obedece ao Senhor e serve também aos outros, seus irmãos, tem amor no coração, tem a graça de Cristo, você está fazendo o ídis do Senhor. Está dando dando água a quem tem sede e pão a quem tem fome. Você está agradando a Deus. E aí a Nova Jerusalém está onde? Não vai descer do céu para a terra? Quem é a Nova Jerusalém? Eu creio que é Jesus, porque a Nova Jerusalém já está. A Jerusalém já está na terra. Mas a vida de Jerusalém é Jesus. Ele vai entrar lá dentro para habitar com os servos dele, que obedecem a ele. Escuta, BF. Vamos ver mais. Quem é que vai pagar o seguro de um carro desse de 200 e poucos mil reais? Quem é que vai pagar o condomínio das mansões lá na Barra da Tijuca, onde a grande liderança anda lá, que um condomínio é quase 16 mil reais por mês? Quem é que vai pagar isso? Empregadas em 3 turnos, 12. A mulher espirra até alguém. Tudo com dinheiro dos crentes. Era com o nosso, mas a graça de Deus iluminou os nossos olhos. Estamos livres disso. Então não trabalha mais. Você não trabalhe mais. Você não pregue. Porque a graça de Deus já te basta. Pronto. Se você já é tão obediente, você está cheio da graça. Você teria que se sumir. Deus, cuidado, quando Deus te pegar hoje e te arrebatar,
Fazer como fez com Enoque e com Elias. É assim que está esperando? Porque se tu não trabalhar, tu não come. Se tu não trabalhar, tu não veste esse terno que está aí. Se tu não trabalhar, tu não vai conseguir falar o que tu está falando com esse microfone. Com essas coisas que estão ao redor aí de você, essas pessoas batendo palma para você. Te dando falando glória. Hein? Então o povo de Deus, ele é temente, obediente, zeloso. Está no meio de um povo. Ele diz que vem buscar um povo zeloso. Ele diz, eu venho buscar. E ele vem buscar o quê? Se ele está dizendo, eu venho sem demora. Eu venho buscar um povo zeloso, obediente, temente, humilde e de boas obras. Escuta, é Jesus, viu? E tentam me paralisar, mas não vão conseguir, porque aquele que luta por mim é maior do que essa corja de canalha todas. Não tenho medo de nenhum. Minha cara está aí, moro aqui em Duque de Caxias. Pode vir aqui. Pode vir que eu vou dar o endereço a vocês. No dia que tiver guerra de facção, eu preparo um café, vocês vêm. Tá vendo, irmãos? O que é a pessoa que não tem temor de Deus? Para dirigir, outro para celular. No dia que tiver guerra de facção, eu preparo um café, vocês vêm. Vocês vêm. Eu peço licença, os camaradas, digo, ó, vocês aí que tem 200 fuzil arreio aí, vocês aí que tem 150 fuzil arreio aí, que vem... Ah, não precisa nem arriar, desceu fresquinho aqui agora. Vocês podem vir no dia de guerra, que vocês têm a unção de Deus, vocês têm o Espírito Santo, cai 1000 ao lado de vocês e 10 mil no gatilho de vocês. Viu como ele está fora da Bíblia? O que é que o Senhor disse? Repreendendo Satanás? Não tentará o homem, o Senhor teu Deus. Eu não vi nenhum crente desafiando ainda facções, nenhum pastor, nenhuma dominações, não vi. Mas estou vendo esse homem aqui desafiando o povo de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, os pastores, os ministros da palavra de Deus. Vamos ver. Só que eles falam isso, mas isso não é verdade. Vê como é que eles andam? Eles usam a Bíblia, mas não é a verdade. Eles dizem, cai 1000 ao meu lado, 10 mil à minha direita. Aí você olha, tem um segurança armado, você olha, o carro está blindado, você olha, de nada, a unção de Deus na minha vida, mas não pode apertar a mão do leproso, não pode apertar a mão do doente. Quando teve a Covid, aí eles botaram o mar. Olha, irmão, eu queria que esse rapaz aceitasse fazer uma live comigo, que eu conversava com ele 1 hora, 3 horas, 4 horas. Eu ia perguntar a ele, será que tem muitos crentes humildes que não tem comida para dar, não consegue sustentar sequer um cão, com todo respeito, um cachorro. Não, é difícil, é lutando todo dia, lutando mesmo, e só conseguindo só o pão de cada dia e a água, porque é honesto, é justo. E a fragilidade está aí, como está aí a fragilidade desse rapaz aqui, se entregando de bandeja para o inimigo, quando ele está atacando o povo de Deus, sem sabedoria, letra sem unção. Por isso que diz, a letra sem unção mata, está morrendo pela letra sem unção. Mas aquele que tem o temor a Deus, o Espírito vivifica, santifica. Amém? Na verdade era para esconder a focinheira, botaram focinheira. Jesus não vai voltar coisa nenhuma. Aí, ó. Eu desafio a esses pastores meia colher. Sabe o que é meia colher na minha profissão? É o cara que diz que é pedreiro de mão cheia e meia colherzinha, ele joga assim, faz... Ele até se denuncia na masculinidade dele. Ele taca a massa assim, corre com a mão e bota a mão em cima. Olha aí, tá gravado aí, ó. Eu desafio qualquer um a interpretar o texto que nós lemos de Mateus 5,18 e falar o contrário. Vai passar a guerra da Ucrânia, vai passar a guerra de Israel, vai vir outras guerras, e quem dá ouvido ao Evangelho da graça de Deus vai andar seguro, tranquilo,
E Jesus não vai vir coisa nenhuma. E os crentes medrosos, os crentes com medo, vão correr para dentro das igrejas, sustentar os pastores e eles. Porque assim, já vou terminar. Calma aí, Miguel. Puxa vida, cara. Porque se o... Tá vendo, irmãos? Jesus não vai voltar. Claro que sim, Jesus não vai. Ele disse, ó, ele não disse o dia e nem a hora que voltaria. Ele disse, ó, nem os anjos saberá da hora que Jesus voltará. Ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar. Ele já sabe. Ele sabe, ele está poupando. Ó, com a minha experiência que eu tenho, se esse rapaz continuar com essa pregação dele aqui, em poucos tempos, o Espírito de Deus fulmina com a vida dele. Só isso. Vamos ouvir mais um pouquinho, porque chega de tanta heresia. Isso é herege puro. Sabe que Jesus vai vir? E que ele está construindo mansões? E que ele está comprando Tigo, X, Pro, 8, plugin. Ai, por que ele está comprando carro de 240 mil? Por que ele está comprando mansões? Por que ele está comprando joia? Por que ele está abrindo conta no exterior se Jesus vai vir? Vai ficar tudo aí, pastor, vai ficar para mim! Uau! Está sabendo da novidade? Isso aí, irmãos, é para as pessoas que não têm temor a Deus. Vamos continuar. Se Jesus vai vir, vai ficar tudo aí, pastor, vai ficar pra mim! Uau, lá! Ai, mas eu queria, cara, que isso fosse uma verdade, que Jesus viesse, mas levasse todo mundo, ficava só nós da Espírito e Verdade com a riqueza dele. Eles lá no céu, manda Abraão molhar a ponta da minha língua. E a gente aqui lá em Búzios, passando uma tarde em Itapuã. Uma picante. Tá bom, irmão. Peraí. Irmão, eu vou tirar porque não dá pra ouvir uma pessoa dessa que brinca com o Espírito de Deus. Com Jesus. Jesus é real, irmãos. Jesus vai voltar. Jesus já voltou para muitas pessoas. Jesus permitiu que muitas pessoas fossem por descanso eterno. Mas, veja bem o que ele diz. Olha a imaginação dele. Jesus não vai voltar. E para onde estão indo essas pessoas que são firmes com o Senhor Jesus? E não são pegos de surpresa porque estão preparados. Sabe o que Deus tem com eles. E por que ele está fazendo uso da palavra de Deus? Esse rapaz aqui está fazendo uso da palavra de Deus para dizer que Jesus não vai voltar. Sendo que o próprio Jesus disse que volta. Que vai voltar. Que disse que ia preparar lugar para o servo do Senhor. Disse a Pedro: eu vou os preparar lugar. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Seria eu ignorante. Seria eu uma pessoa irreconhecível se dissesse assim: Jesus não vai voltar. Porque eu já tenho 56 anos, desde de menino, que eu ouvi falar que Jesus vai voltar. Mas espera aí, desde criança que eu vejo todo dia os cemitérios do mundo inteiro se abrir covas, sepulcros e pessoas descer para a eternidade na matéria. Mas aí, lembra do rico, o mendigo Lázaro e do rico. Mostrei, veja a diferença onde está, irmãos. Como esse rapaz está errado. Ele diz que desafia qualquer pastor. Olha, eu sou um simples evangelista, não sou pastor. Mas se quiser fazer uma live comigo, para você falar e me perguntar, eu vou lhe responder tudo, ao pé da letra, em consagração divina. Só me procura no meu contato pessoal, Francisco Evangelista Oficial. Você disse qualquer pastor, você desafiava. Eu lhe desafio em nome de Jesus Cristo, no nome do Deus Todo-Poderoso. Venha, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que vocês divulguem esse vídeo, que é para chegar até esse rapaz. Divulgue mesmo, para chegar até a ele. Eu não sei nem como é o nome dele aqui, deixa eu ver aqui. Vem aqui, meu filho, que você lê, meu filho tem a vista boa. Vem aqui o nome desse rapaz. Eu quero que chegue a ele. Eu quero fazer uma live com ele. Eu quero mostrar a ele que o conhecimento de Deus... Deixa eu mostrar para você. O conhecimento de Deus... Tá aqui, ó, meu filho, vê só o vídeo aqui, não precisa de você, só o nome dele aí. Como é o nome dele aí?
Tem nem nada, nem não se pronuncia nada ele. É o Zé Ninguém. É um terra seca. Então, vocês divulguem esse vídeo, quero que chegue até ele para ele vir. Para ele ler o que ele quiser. E eu pedir a Deus a direção, o Espírito Santo de Deus, e mostrar para ele. Ele tirou tio, botou tio, fez e aconteceu aí. Porque não dá para ouvir todo, irmãos, que é muito grande, vai ficar um vídeo muito grande. Isso é bom numa live. Numa live. Eu com ele numa live. Para eu explicar para ele. Se usa a palavra de Deus com respeito, e ele falta respeito. Ele falta com respeito. Ele contesta a fé dos irmãos. Cada um tem uma fé. E devemos respeitar. Mas a fé verdadeira que você tem que ter é na vinda de Jesus Cristo, no Filho de Deus. Ele é o Salvador. Foi ele que foi para a cruz para comprar a alma desse rapaz, para comprar a minha alma, a sua alma e a todas as almas. Ele disse: a alma do Pai e a do Filho é minha. E a alma que pecar, esta morrerá. Jesus está prometendo vida ou não? Ele está desdobrando. Está desdobrando. Como eu falo para os irmãos, tem pessoas que estão com 80 e poucos anos. Tem outros que estão descendo a sepultura hoje, que morreram em paz com Cristo. Nunca se desviaram do caminho, da porta estreita. Eles foram para o inferno, irmãos. Nem eu posso julgar, nem o pior macumbeiro do mundo. Eu não posso julgar o pior drogado do mundo. Eu não posso julgar dominações nenhuma. Aleluia! Porque eu sei que Jesus, aleluia, Ele é o Todo-Poderoso. Ele vai fazer a separação. E é naquele dia, os bodes vão para as esquerdas deles. E as ovelhas irão para a direita. E esse rapaz está dizendo que Jesus não vai voltar? Se Jesus falou que vai voltar? No toque da última trombeta, quem vai tocar a última trombeta? É o próprio Jesus, meus irmãos. Por quê? Porque Ele deixou os seus ministros, homens e mulheres, tocando trombeta todo dia. Estamos tocando trombeta como eu estou agora, dizendo que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Amanhã, quantas pessoas não descem a sepultura? Porque Jesus voltou para eles. Porque Jesus nos usou para avisar. Aleluia. Agora, quando tudo acontecer, que chegar a grande tribulação, aí o toque da última trombeta acontece, Jesus descerá nas nuvens, numa nuvem grande, e arrebatará a igreja, a noiva do Cordeiro, e tira da terra. E a igreja do Senhor, a noiva, não ficará para a grande tribulação. A grande tribulação vai ficar ele com essa igreja dele aí, porque não crê na vida do Senhor Jesus. E se você estava me ouvir, querido, Francisco Evangelista te faz um convite para nós fazer uma live. Entra na descrição do meu canal, procura o meu contato pessoal, Francisco Evangelista Oficial, procura o meu contato pessoal, que nós vamos conversar e vamos fazer uma live. Tu vai entrar com todos os seus estudos já com a mente cautelizada, com a letra sem unção, e eu vou entrar com um pouquinho de sabedoria que o Espírito Santo de Deus vai me dar. Só basta um pouquinho só para pisar na cabeça de Satanás. Que Deus abençoe a todos, na paz do Senhor. Se converta. Nem nada ele não bota. Nada. Hein? Como é o nome do canal? Igreja, Espírito e Verdade. O nome da igreja dele é Igreja, Espírito e Verdade. Espírito e Verdade. A verdade que ele está pregando é a verdade para o povo que vai ficar. O Espírito que ele está pregando é o Espírito de Satanás. O Espírito da verdade que vai ficar. Porque todo mundo sabe que Satanás tem uma igreja. Na terra tem duas igrejas. É uma que vai subir, que é do Senhor Jesus, e uma que vai ficar. Espírito e Verdade. Esse rebanho que acompanha ele aí está desorientado. Cuidado, irmãos. Cuidado. E fica até mangando dos irmãos que falam em língua. Porque isso é dom de Deus. Mistério com Deus. Quando o homem está cheio da graça, ele fala na língua dos anjos. Como assim foi no dia de Pentecostes. Será. Daqui a pouco vai acontecer. Na terra de novo, outra vez. Ô glória! Já pensou, irmãos? Eu queria ter o privilégio de ver o toque da última trombeta. Quando eu olhasse que visse aquele trono branco, como era que eu não ia ficar? Eita, rajada de língua, de todos os lados. Eita, glória a Deus. Aleluia, Pai do Senhor, irmãos, boa noite. Amanhã estamos numa live, às 3 da tarde. Ô glória!